Pessoal, então vamos dar início à segunda apresentação da manhã. Será proferida pelo professor Marco Túlio Valente, e o título é CS Index BR, a Brazilian Computer Science Index. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Túlio, eu sou professor aqui do DCC, vou apresentar essa palestra para vocês. Eu estou um pouco preocupado porque eu acho que eu vou ser rapidamente aqui julgado pelas métricas da Mirella, entendeu? Eu acho que em algumas eu vou me sair bem, em outras eu acredito que nem tanto, mas vamos lá. Esse diagrama aqui, não sei se vocês vão conseguir ver tão bem, mas ele mostra assim, um pipeline dos diversos tipos de ferramentas que existe de apoio à tarefa de pesquisa, à tarefa de um cientista. Então, ele mostra visualmente ali que você tem tarefas de... você tem algumas ferramentas para descoberta de artigos, que é o tema principal aqui. Você tem algumas ferramentas de análise. Eu quero fazer um artigo. Então, eu tenho que descobrir artigos relacionados. Talvez eu tenha que analisar alguns dados. Então, existem ferramentas de análise. Depois, eu tenho que escrever o meu artigo. Existem ferramentas de escrita. Depois, eu tenho que publicar o meu artigo. Existem alguns lugares, algumas conferências, algumas revistas para mim publicar o meu artigo. Depois, eu quero divulgar o meu artigo. Existem algumas plataformas para fazer isso também. E, por fim, eu quero avaliar o meu artigo. Então, assim, ferramentas de apoio à pesquisa, eu estou começando por esse slide aqui, porque ele mostra as diferentes categorias, os diferentes tipos que podem existir. Por exemplo, para descoberta, não sei, Google Scholar. Desculpa, Google Scholar. Para análise, R. Para escrever, Overleaf. Para publicar, isso aqui está valendo para todas as áreas, né? Isso não é exatamente de computação, eu quero publicar na Nature. Para divulgar, eu quero divulgar no ResearchGate, ou no repositório institucional da minha universidade. E para avaliar, existem algumas plataformas, avaliar se aquele jornal é bom, se aquela conferência é boa, existem algumas maneiras clássicas para fazer isso. Ele classifica ali de ferramentas mais tradicionais, ferramentas modernas, ferramentas inovadoras e ferramentas experimentais. Resumindo, ferramentas de apoio à pesquisa se classificam nesses 6 eixos principais aqui. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a ferramenta que eu vou mostrar aqui se chama CS Index BR. Ela é uma ferramenta ainda experimental de apoio a atividades de pesquisa e que atua em 2 daqueles eixos ali. Ela é uma ferramenta de descoberta de artigos, e ela é uma ferramenta, no fundo, também de avaliação de produção científica. Então, ela atua no primeiro eixo, ela pode ajudar a gente no primeiro eixo e no último eixo de avaliação. O que é descoberta? Eu quero fazer um trabalho e eu quero descobrir quais são os melhores trabalhos brasileiros que recentemente são relacionados, foram desenvolvidos nessa área próxima àquela na qual eu quero fazer o meu trabalho. Quero descobrir o que tem relacionado com essa área. E avaliar, eu quero avaliar quais são os melhores artigos, quais são os melhores departamentos, quais os departamentos do Brasil têm os melhores artigos numa determinada área X. O CS Index BR é um sistema que a gente está fazendo para ajudar nesses 2 eixos, descoberta e avaliação de produção científica. Brasileira é o que significa o BR. Tudo aqui é artigo brasileiro, que é o BR do nome. Mas, mais especificamente, o CS Index BR é um índice de artigos recentes, publicados por pesquisadores brasileiros, em um conjunto selecionado de conferências e journals, e o recente ali significa que nos últimos 5 anos, de 2014 para aqui. Ele é um índice de publicações brasileiras. Esse índice ele tem 3 qualidades importantes, tem 3 características importantes. Ele é transparente, então você consegue rapidamente validar o que está ali.
Ele é aberto, você pode reusar, vou explicar daqui a pouco o que é isso, mas ele é não oficial, independente. Ele não é endossado pelo DCC, ele não é endossado pelo CNPq, ele é independente. Ele é do ACERG, DCC e UFMG. E ele não foi feito para ser independente, transparente e independente. Então, vamos lá. Primeira coisa, se eu quero indexar artigos, eu preciso ter uma base de artigos para mim ir lá e descobrir se aquele artigo é importante, se ele é de brasileiro ou não. Eu preciso ter um repositório de artigos fundamental para fazer isso, né? A gente usa o DBLP, o CS Index BR é um sistema que vai no DBLP, pega os artigos de brasileiros, mas não pega todos os artigos, pega alguns artigos selecionados. O DBLP é a nossa fonte primária de dados. O DBLP, para quem não conhece, acho que é importante mencionar logo no início, é um excelente sistema, os metadados que ele fornece são de altíssima qualidade, é difícil achar erro, ele cobre hoje todas as áreas da computação, praticamente tudo, ele tem uma licença aberta, então o que a gente faz é plenamente compatível com a licença do DBLP, e ele tem uma API aberta. Então, consigo fazer isso no DBLP. Ele tem tudo o que a gente precisa. Dados de qualidade, API, cobertura e etc. Mas o que a gente faz só é possível via o DBLP. Antes de explicar o CS Index BR, deixa eu só dar alguns números aqui. O sistema tem mais ou menos um ano de vida, e nesse período a gente já teve 31 mil visualizações de páginas e pouco mais de 3 mil usuários. Acho que é razoável para um sistema que 3 mil usuários já visitaram o sistema em um ano. Para explicar para vocês, ali é uma página de estatística. O que é o CS Index BR? Ele indexa paper em 21 áreas, 178 conferências. Dessas 178 conferências, 124 de fato tem papers de brasileiros. Ele indexa papers em 175 journals, dos quais 148 possuem papers de brasileiro. A gente monitora a produção de 1.070 pesquisadores brasileiros, dos quais 799 têm papers. No fundo, são 2.600 papers que estão sendo indexados naquelas 21 áreas. 675 são papers de conferência, 1.942 são papers de journal e por aí vai. E esse é o CS Index BR. Ele te dá aquelas informações ali. É um sistema que te dá aquelas informações. Aí eu vou detalhar, vou explorar aqueles números para vocês terem uma ideia um pouco melhor de como funciona o sistema. Tem uma decisão que eu acho que é muito importante, ela pode parecer básica, o sistema é... Não sei, vocês são estudantes, a Mirella falou que eu preciso conhecer a plateia, eu tenho que fazer a apresentação para a plateia, então vocês são estudantes, mas mesmo sendo estudantes, vocês têm interesse por uma determinada área, não é? Então, eu não quero provar... Eu sou da área de engenharia de software, eu não tenho muito interesse nos papers da área de robótica. O meu negócio é os papers. Eu uso o CS Index BR para acompanhar a produção brasileira onde? Em robótica, em engenharia de software. E todo mundo é assim. Você não tem interesse naquelas 21 áreas, você vai ter interesse em algumas áreas. Então, tem uma decisão fundamental aqui para o usuário, que o sistema é organizado em áreas, e para a gente que construiu, ela é muito importante também, assim, porque permitiu vocês... Ele começou com uma área, 2 áreas, a gente foi construindo as áreas gradativamente, que é muito importante para a gente garantir a qualidade das coisas que estavam sendo inseridas no sistema. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas essa é uma característica fundamental do sistema, é uma decisão que a gente tomou no dia 0 e eu acho que ela é fundamental. A coisa é por área. Quantas áreas? 21 áreas.
engenharia de software, linguagens de programação, interação homem-computador, não sei se vocês estão lendo ali, redes de computadores e etc. Praticamente todas as áreas da computação. Então, você quer saber a produção, o que se produz no Brasil em robótica, você vai lá e acessa a área de robótica. Acessa a área de robótica. Eu quero só comentar algumas coisas aqui. É que tudo aqui nesse sistema, não sei se vocês têm a percepção disso, talvez seja sujeito a questionamentos. A começar pelas áreas. A simples divisão da computação em 21 áreas, ela é um pouco... Por que são essas 21? E por que data mining está junto com machine learning? E por que redes não está dividido em duas? Redes de computação móvel, por exemplo. Então, tem uns detalhes aqui que são importantes, mas a gente tem justificativa, eu não vou mergulhar nesses detalhes, mas a escolha das áreas é uma decisão, não é tão imediata assim. Eu estou querendo dizer como é que o sistema foi construído. A gente escolheu 21 áreas. Depois, eu preciso ter um índice também dos pesquisadores brasileiros em computação. São 1.070 pesquisadores que a gente monitora atualmente. A gente saiu pegando nome aí, entrou na página, digamos, do DCC, pega todos os professores do DCC e deu 1.070. Desses, a gente está precisando arredondar aquele número ali. A gente precisa arredondar aquele número. 799 tem papers cadastrados no sistema. Está faltando um professor para chegar a 800. Se você souber o nome de um professor para a gente arredondar para 800, tem um formulário ali que você pode ir lá e falar, olha, o professor X da minha universidade Y, ou o professor X, eu sei que ele não está aí. Você pode contribuir com o sistema. Tem um cara que não está aí. Ou eu sei que esse professor mudou da universidade X para Y e você está falando que ele é da universidade X ainda. Então, você pode também contribuir com o sistema. Tem um formuláriozinho para você contribuir com o sistema. Em linhas, basicamente, a grande tarefa aqui, difícil, foi criar quais são as principais conferências e journals naquelas 21 áreas. Essa é uma grande tarefa que a gente fez, é a principal contribuição do sistema, é a grande tarefa. Quais são as principais conferências e journals da área de computação em cada uma daquelas 21 áreas? Não é uma tarefa fácil, mas a gente se dispôs a fazer isso. Primeiro, eu não sei se vocês lembram, a gente fala assim, os melhores papers, a gente quer pegar a primeira divisão. Não é para indexar tudo o DBLP indexa. A gente quer pegar a primeira divisão. O que é a primeira divisão? Estou fazendo uma decisão assim, quantos times vão julgar na primeira divisão? A gente tomou uma decisão assim, são 15 conferências. É um número mágico que a gente adotou, 15 conferências. Então, a média é o máximo, pode ter menos, mas a ideia é ter 15 conferências por área. A gente só indexa papers completos na trilha principal de pesquisa de cada conferência. Então, papers menores, só full paper de cada conferência. Tá? E, além disso, a tarefa não é pegar os 15 melhores conferências de engenharia de software. Eu tenho que garantir que essas conferências são similares às melhores conferências de robótica e que essas são similares às melhores conferências de data mining. Eu preciso montar uma classe de equivalência, de forma que, se uma conferência está ali, ela é muito parecida com as melhores conferências de todas as áreas. O trabalho não é achar as 15 melhores conferências de cada área. É montar uma classe de equivalência entre as áreas que garante que aquelas conferências são similares. Então, tem um critério de corte
para entrar, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no caso de conferência, ela tem que receber mais do que 100 papers, ela tem que aceitar menos de 30%, e ela tem que ter uma H5 index maior do que 20. Tá? Esse é o critério para você entrar. Tá? É umas métricazinhas de conferência e etc. Tá? Esse é o critério meio básico para você entrar nessa primeira divisão. Tá? Não é tão simples assim, porque existem diversas... Não dá para pegar esse critério e adotar ele de forma extremamente firme. Então, a gente teve que abrir algumas exceções. Existem... A história não é tão linear assim, sempre existem algumas exceções. Por exemplo, em várias áreas tem papers importantes, mas eles não têm 12 páginas, igual a Mirella falou aqui. Eles têm 8. Ou 7. Então, tem full paper de 7 páginas, mas ele é importante. Redes, por exemplo, é uma área que tem 18 conferências. Não dá, entendeu? Chega num empate ali embaixo que fica nítido que você não pode forçar 15 conferências. Você vai tirar 3 que estão muito parecidas com as outras ali. Por exemplo, algoritmos e complexidade, tem umas conferências que têm uma certa característica que eles aceitam um pouco mais de paper, percentualmente. Tá? Então, tem conferências aceitando 40%. Então, a gente indexa a primeira divisão, 15 papers, 15 conferências por área, e com algumas exceções. Agora, tem a história da transparência. Tem os dados de todas as conferências, e o que está um pouco destoante fica de amarelozinho numa planilha de estatística de conferência. Tá? Então, tem uma planilha ali, olha, está vendo isso aqui a área mais de teoria, algoritmos, etc. Tem algumas conferências ali aceitando 40 e poucos % de papers e etc. As exceções estão documentadas no sistema para você ter isso que a gente chama de transparência também. Você quer saber quais são essas, com essas estatísticas, e essas amarelinhas aqui, elas são borderline. Além da primeira divisão, tem o G3. São as top da primeira divisão. Aquelas que são... Tem algumas conferências em computação que são realmente conferências mais concorridas. A top da top. Tá. Essas ganham uma estrelinha, a cor está diferente ali, ela ganha uma estrelinha amarela. Tá. Então, a ideia é ter 3 top conferences por área. Todas as áreas, com exceções. Tem área que tem menos, tem área que tem um pouquinho mais, mas a meta é 3 top conferences. A ideia é que, se você publicar numa dessas conferências aí, realmente você pode comemorar. A gente quer ter um sistema que, se você publicar numa conferência do CS Index BR, você pode comemorar. Se você publicar numa top conference, você pode comemorar mais ainda. Essa daqui é o Everest. Não tem nada acima dele. Não. São essas 3. Aí tem uns critériozinhos também. Tem área que não tem top conference. Tem área que não tem top conference. Porque se eu publiquei na top conference de engenharia de software, eu posso... Ela é top conference em qualquer uma, ou qualquer outra área. Ela tem que ser top, ela tem que ser compatível com as top conferences de outras áreas. Tá? Tem alguns critérios também, então, assim, horizontais para classificar conferências top. Tem uma discussão em computação interminável, não quero me estender muito aqui, se é conferência ou se é journal, se o que é mais importante é conferência ou se é journal, que é uma discussão que existe antes. Não nos interessa muito. Vamos indexar conferência e journal. Então, journal também são 15 journals por área.
e tem um critériozinho aqui, tem que ter um H5 maior do que 25, tem os 15, tem os 3 do G3, os top journals, que normalmente são transactions e 3E ou ACM, então tem as áreas, você pode entrar no site e você tem essas informações. Então, o CS Index BR é um desse índex que indexa a primeira divisão das conferências e dos journals de computação. Grosso modo, para a gente, a primeira divisão tem 15 conferências, 15 journals, e tem o G3, que são as principais delas. E aí a gente mostra os dados. Tá? Aí você pode navegar no sistema. Você consegue ver, por exemplo, assim, olha, na área de engenharia de software, eu acho que, infelizmente, não sei se vocês estão vendo com essa... Na área de engenharia de software, você tem 14 papers numa conferência chamada ICSE, que é muito importante. Nos últimos 5 anos, naquela conferência Sunner, você teve também 14 papers. Na MSR, você teve 13 papers. Então, você consegue ver onde que o Brasil está publicando naquelas conferências. Número de papers que teve em cada uma daquelas conferências. É interessante? Acho que é interessante. Você pode ver a mesma coisa para journals. Tá? Interessante, só para ver uma coisa para você. A conferência que tem mais papers ali tem 14 papers. Isso aqui é da área de engenharia de software. O journal que tem mais papers ali tem 61 papers na área de engenharia de software. E aí tem uma outra abazinha lá, que você pode ver os papers. Então, eu quero saber o que os caras estão fazendo no Brasil na área de robótica. Então, você vê os papers, quem que é o autor, o título do paper e etc. Você pode ver as informações. Quais são esses 14 papers brasileiros que foram publicados nessa conferência ICSE de engenharia de software? Aí tem uma outra abazinha que você vê exatamente quais são esses papers. Quem no Brasil trabalha na área de engenharia de software e que são os autores desses papers? Aí tem uma outra abazinha que você vai ver lá e você consegue ver quem são os pesquisadores brasileiros da área de engenharia de software. Aí, se você quiser ordenar para o UFMG, aí você vê os professores da UFMG que trabalham em engenharia de software. E tem uma página, se eu quero saber mais informações sobre aquele professor, tem uma página que tem os papers dele. Os papers, a lista de papers de um professor especificamente, que é a página daquele autor. Aí tem os dados dos papers, tem quantos papers ele teve. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, mas tem os papers com a estrelinha amarela, que são os top papers, e tem as citações de cada paper, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, você consegue ver assim, quem é que em tal departamento está trabalhando em tal área? Ah, fulano de tal. Quais são os papers dele, o que ele está fazendo, sempre nos últimos 5 anos. Isso a gente chama de descoberta. Descobrir os papers, descobrir os professores, descobrir os departamentos, descobrir a pesquisa que está sendo feita em uma determinada área. Isso é descoberta. Tá? Evidentemente, tem uma outra coisa que você pode fazer aqui. Talvez ela seja até um pouco mais polêmica. Posso começar a ranquear, avaliar. Se eu tenho os melhores papers, eu consigo avaliar. E existe todo um trabalho aqui de achar esses papers. Então, se eu tenho um material de melhor qualidade, eu consigo, que é a parte que faz mais sucesso. Posso ranquear os departamentos. Aí preciso montar esse ranking. Como é que a gente montou esse ranking? Um top paper vale 1 ponto. Um top paper vale 1 ponto. Não interessa se é conferência ou journal. Um paper em journal vale um pouquinho... Um paper em conferência vale... Um paper em conferência normal... 3 papers em conferências normais vale 1 top paper. Paper em conferência normal vale 0,33. 1/3 do top paper. Então, para você ter um valor do top paper, você precisa publicar 3 papers normais.
O paper journal vale um pouquinho mais, 0,40. E tem alguns outros journals que, em vez de valer 0,40, vale 0,33, que são magazines, uns papers que aceitam, uns journals que aceitam mais papers e etc. Então, a regra é o seguinte: o top vale 1, o que não é top vale 0,33 ou 0,40. E aí eu posso criar um ranking dos departamentos. Então, por exemplo, engenharia de software, o primeiro departamento no Brasil, de acordo com o CS Index BR, é o FPE. Ele tem um score ali, 25,81. O segundo departamento no CS Index BR é o da UFMG. E por aí vai. Nós somos o segundo. No score do CS Index BR, a gente é o segundo. Agora, tudo isso deu uma certa polêmica, né? Porque isso correlaciona com o tamanho. O FPE, eu vou fazer vou puxar a coisa para o meu lado aqui. O FPE tem 15 professores, 16 professores. O FMG tem 3, 4. Esse ranking aqui, quanto maior o departamento, ele correlaciona com o tamanho, né? A princípio. Então, tudo aqui tem que ser tomado, tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação. Se você quiser saber mais de como é que essas coisas funcionam, etc., quais são esses critérios, alguma dúvida, tem um FAQ lá que tenta... Isso gera muita dúvida, a gente tem um FAQ lá que explica isso. A gente acha que também, em vez de ficar fazendo ranking, a gente acha que o CS Index BR é uma plataforma para você fazer estudos sobre a produção brasileira em ciência da computação. Você pode fazer estudos aqui sobre a produção brasileira. Todo o código do sistema e todos os dados estão no GitHub, então você tem aqueles dados, as planilhas que estão sendo mostradas naqueles gráficos são todas públicas, o código do sistema é todo público. A gente está criando uma documentação, exatamente o que tem em cada planilha, para as pessoas fazerem... Existem alguns estudos de produção científica brasileira, que é possível fazer aqui. Na verdade, a gente fez um primeiro, só uma prova de conceito. É um artigo assim, que estuda a produção brasileira em conferências de manutenção e evolução de software. O que o Brasil está fazendo de pesquisa na área de manutenção e evolução de software? A gente fez só um artigo para mostrar que isso é possível. Aí você consegue fazer umas análises assim, quais são os temas principais? Tem uns artigos de features, linhas de produtos de software, tem artigos sobre consumo de energia, como otimizar o consumo de energia, tem artigos de refactoring, code smells, etc. Você consegue dar uma ideia de como que... quais as principais pesquisas brasileiras que são feitas em uma área. No caso ali, a área é manutenção e evolução de software. É uma sub-área de engenharia de software. Quando eu preparei esse artigo, estava preparando esses slides, uma coisa importante é que às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho esse artigo, e esse artigo, puxa, é um artigo importante, é legal, em tal lugar, ele não está no CS Index BR. Isso não significa que ele não é importante, não significa que ele não vale nada. Ele só não é da primeira divisão. Mas você tem segunda divisão, terceira. Não quer dizer que a segunda divisão... É só uma questão de classificação. Eu acabei de mostrar um artigo aqui, que a gente fez, que eu estou citando, que eu estou referenciando aqui, que eu acho importante, interessante, legal, que eu gostei de fazer, acho interessante para ler, mas ele não é CS Index BR. Vai ter isso, em N casos. Uma outra coisa assim, que eu fiz rapidinho, preparando esses slides. Peguei todos os títulos, rapidinho, peguei todos os títulos dos 2.000 e tantos artigos e peguei as palavras mais frequentes. A pesquisa que se faz no Brasil hoje, em computação, ela trata de Networks, Data, Algorithm, System, Software, Learning, Model, Approach, Performance, Study, Applications, Optimization,
Graphs, Detection, Time, Framework, Dynamic, Selection, Systematic, Wireless, Cluster, Sensor, Programming, Mapping, Search, Management, Image, Genetic, Feature, Routing, Cloud, Heuristic. Eu acho que se eu for fazer pesquisa em computação... Eu fiquei surpreso com aquilo, que eu acho um grande resumo do que se faz em computação. 5 minutos. O que se faz em computação hoje, normalmente está naquelas palavras ali, que são simplesmente as palavras mais comuns de... é o que se faz em computação hoje, você consegue mapear nessas palavras aqui. Outras coisas, já para terminando, outras coisas que tem, a gente queria pôr o PDF dos artigos. O PDF dos artigos. Se você quiser ler o artigo. A gente põe um link para esse archive, que é um servidor de pré-prints de arquivo. Se o artigo tem uma cópia no archive, o archive tem uma API, a gente via essa API, descobre que ele tem uma cópia no archive e põe um link para ele. Então, alguns artigos, você consegue ter uma cópia aberta do artigo, o PDF dele. Infelizmente, só 5% dos artigos brasileiros têm uma cópia no archive. É um número baixo, eu acho bastante baixo. Só para dizer uma coisa, a gente foi olhar isso aqui, parece que no mundo inteiro é 23%. Em 2017, 2016, esse número hoje deve estar um pouco maior. Assim, infelizmente, a gente talvez não tenha tanto esse hábito. Uma outra feature que a gente tem, a gente põe o número de citações, que é uma métrica muito importante, né, muito usada, a gente põe o número de citações dos artigos. Quantas citações cada artigo tem. Então, a gente tem o link para a versão do archive e tem o número de citações. O número de citações não é a citação mais tradicional e talvez a mais comum que a gente está acostumado a usar em computação, que é a do Google Scholar. Porque é do Google Scholar, é do Google, e o Google não tem API. Então, a gente usa um outro repositório de citações chamado Crossref, que é a agência que registra uma coisa do artigo que é chamada DOI, que é o identificador persistente do artigo. Então, a citação, se você for olhar o CS-IndexBR, você vai ver, puxa, mas esse artigo tem 200 citações no Google Scholar. E no CS-IndexBR ele vai aparecer... Normalmente, esse valor é bem menor. Trabalhos futuros. Para avançar isso aqui, tem sempre umas melhorias para fazer internamente, tem uns desafios de manter isso atualizado, então precisa ser bem automatizado a coisa, essa coleta. A gente tem uns investimentos para fazer, principalmente nos scripts que automatizam isso. Tem aqueles dados de conferências, taxa de submissão, aceitação. Esses dados são de 2017. Talvez a gente vai atualizar isso para os dados de 2018. A gente pede 5 anos. O CS-IndexBR tem essa história de que você só foca nos papers dos últimos 5 anos. É a produção mais recente. Talvez ampliar isso um pouco mais, ou dar uma certa flexibilidade de você ter acesso a... A gente quer pegar as coisas mais recentes, que normalmente é o que mais importa, mas às vezes você quer fazer uma análise num período de tempo maior. Talvez integrar com o CNPq para você ter, se você quiser, do próprio CS-IndexBR, você vai para o Lattes do pesquisador, por exemplo. A gente quer fazer uma coisa que é dar o ranking global das universidades. Porque dá para fazer isso. Hoje a gente dá o ranking por área. Então, você consegue ver o ranking da UFMG em cada uma das... Mas e um ranking sumarizado? É possível fazer. Talvez tenha um outro score, porque uma coisa é um paper que tem 5 autores.
Uma outra coisa é talvez ser um paper que tem 2 autores. Se o paper tem 5 autores, cada um é de uma instituição, como é que ele é contado hoje em dia? Se eu tenho um top paper que tem 5 autores, cada um é de uma universidade diferente, ele vira quanto? 5 pontos. Cada um ganha 1 ponto. Ok? Mas será que é justo você fazer essa multiplicação dos pães? Entendeu? Será que não era melhor ele contar 0,2? Não. Ou será que não era melhor ter as 2 contas, os 2 scores? Né? E a gente está preparando para ter o CS Index Europa. CS Index Chile. CS Index América do Sul. Essa é uma meta de médio prazo. Tá? Não é muito difícil. Se você tiver isso muito bem automatizado, talvez você consiga fazer isso sem muita dificuldade. Eu queria incentivar vocês a usarem um sistema. E aí eu preparei umas perguntas aqui para motivar. Eu acho que se você usar o CS Index BR, você consegue responder essas questões. O Pedro, qual área do DCC tem mais pesquisadores? Information Retrieval e Web. Talvez seja. Ou talvez redes, eu não tenho certeza. Não tem, web ou redes? Ou um pouquinho próximo. O Pedro, qual área do DCC tem menos pesquisadores? Não. Não, tem até áreas menor. Hardware design, que a gente chama. Então, vocês podem vasculhar lá, xeretar lá, qual área que o DCC tem menos gente. É uma informação interessante. Essa eu tenho curiosidade para saber também. Qual paper do DCC tem mais citações? É interessante. Não, em journal, conferência journal. Não, 2 questões. Qual paper do DCC tem mais citações? Paper de conferência e paper de journal. Você acha que é de conferência ou de journal? Eu acho Ah, não, isso aí é... Isso aí agora é uma boa... a situação tem os detalhes aqui, não é... Nature não entra, é uma revista, né, extremamente... Tudo tem que tomar um certo cuidado aqui. Nature não entra. Nature não está no DBLP. Nem tem como entrar se eu quiser. Ele não entra no DBLP. É uma conferência, é uma revista importante, mas ela é totalmente... Qual journal brasileiro é mais... Qual journal do CS Index BR, da primeira divisão, mas que é mais fácil de publicar? Uma coisa que você pode olhar lá também. Como é que você vai saber o journal que é mais fácil de publicar? Eu acho que é um que tem muito paper de brasileiro, normalmente. Em qual área o Brasil tem mais pesquisadores atualmente? Qual área tem mais pesquisa no Brasil? Desculpa, tudo aqui tem que ser muito bem explicado. Pesquisador é um cara que é autor de um paper. Então, se eu, por acaso, tenho um paper, eu tenho, não sei, N papers. Se um desses papers é da área de robótica, o CS Index BR me fala que eu sou pesquisador de robótica. Qual o maior departamento brasileiro em computação? Tem mais pesquisadores. Qual
agora não é o paper do DCC. Qual paper brasileiro tem mais citações? E tem uma outra ali que é interessante, que é o seguinte: qual a participação brasileira na pesquisa mundial que se faz em machine learning? O Brasil representa quantos por cento da pesquisa mundial em machine learning? Qual a participação brasileira nessa pesquisa? Eu consigo saber, porque eu consigo saber nas top conferences, nos journals, quantos artigos estão sendo aceitos. Não é? Então, eu consigo somar tudo. Em tal ano foram aceitos 1000 artigos, porque eu tenho esse dado. Desses 1000 artigos, 10 são de brasileiros. Então, a participação brasileira é 1% da pesquisa. O Brasil tem 1% dos papers mundial. Esse dado você consegue fazer. Então, ok, pessoal. Obrigado. Temos tempo para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia. Só para ver se eu entendi certo, você disse que 95% dos artigos não tem o link do PDF dele? Não tem o link no archive. Mas eu consigo ler todos os artigos. Deixa eu ver se eu consigo... Você consegue... Deixa eu ver se eu consigo explicar rapidamente. Todo artigo tem uma coisa que chama DOI. DOI é o identificador dele. Tá? Então, você clica no DOI, tem um DOI lá, você vai para a página da ACM, da Biblioteca Digital da ACM. Se você tiver na sua casa, digamos assim, essa biblioteca, você precisa ter uma assinatura dela. Você não lê da sua casa, grosso modo. Tudo bem? Ok? Se você tiver no DCC, você clica lá, você abre o PDF. Você vai para a biblioteca digital, abre o PDF, ok? Porque o DCC tem assinatura da cápsula, etc. Paga $1 milhão, 10 milhões de dólares por ano, aí você tem acesso aos artigos da biblioteca digital da CM. Tá. Tem outros artigos que o autor ele pega o artigo dele e coloca nesse repositório muito popular, principalmente na área de computação exatas, chamado Archive, e aí ele põe uma cópia no Archive, e essa cópia é domínio público. Então eu linko para essa cópia. Eu linko para as duas. Eu linko para a Biblioteca Digital da CM e para a cópia do Archive. Mas a Biblioteca Digital da CM, eu quero popularizar os artigos brasileiros. Nem todo mundo... Consegui te explicar? Tem os dois. Se tiver, tem sempre o DOI. Todo artigo aqui tem DOI, quase todo. Tem o DOI. Mas se ele tiver a cópia aberta, também tem o link. Se tiver. Os que tem são 5%. Eu abri o site na expectativa de aprender mesmo sobre os assuntos e querer ler os artigos. Você vai lá, você consegue abrir e vai lá. Se você tiver o DOI, você vai na biblioteca digital. Para a gente, a biblioteca digital é uma coisa assim, não, eu acesso, porque o FMG acessa, mas tem muitas pessoas que não são do FMG e que o cara não tem acesso à biblioteca digital. Você vai conseguir ver os artigos, todos os artigos, se você estiver dentro de uma universidade, se está na rede da universidade. Dentro do FMG, qualquer artigo que está lá, você consegue ler. Qualquer artigo, mas dentro da rede. Na sua casa, você não vai conseguir acessar os artigos. Não tem o link para o archive. Entendi. Agora, você é feliz que você não é FMG, você consegue acessar. Mas tem pessoas que não vão conseguir acessar. Mais alguma pergunta, pessoal? Você já pensou em integrar com algum serviço que, por exemplo, algum software tipo Magiscar, essa imagem? Isso daí é muito interessante, tem informações que Eu já pensei em fazer um mais ou menos parecido com isso daqui, porque eu entendo o que você falou. Eu acho que é uma ferramenta diferente, mas eu já pensei em fazer uma coisa assim. Eu acho que eu entendi a sua ideia. Eu acho que você consegue automatizar uma grande parte de um processo de uma revisão sistemática de artigos. Essa pesquisa por palavras, etc., você consegue automatizar. Aqui, vocês pensaram em extrair essas informações do Lattes
Porque lá vocês conseguiram informações de todos os pesquisadores brasileiros, incluindo toda a produção brasileira. Não, mas aí, eu acho que é uma excelente pergunta também. Mas eu consigo de todos, atualmente. A gente tem todos. Todos para a gente... Se você não souber o que é todos... não, eu acho que eu estou entendendo. Você quer dizer que todo mundo tem Lattes, não é? Todo mundo tem Lattes. É verdade. Todo mundo tem Lattes. Tudo bem. Agora, o Lattes... O problema do Lattes é o seguinte. Primeiro, que ele não tem uma API. Então, você tem que fazer aquelas coisas para acessar o Lattes, entendeu? Eu acho que... Agora, a qualidade dos metadados do DBLP, a qualidade do Lattes, dos metadados do Lattes, não se compara nem... O Lattes, o cara não põe o número da página, ele põe o número, na hora de preencher lá, ele põe o número da página 10 até 10, ele não põe, na track de ferramentas, ele acha que é na track principal. Assim, o metadado do DBLP, o Lattes, na pressa, na hora de preencher, e etc. O cara... Oi? O campo é aberto, e aí tem esse problema de nome de conferência, porque o cara põe International, você está entendendo? Aí o cara põe INT, não dá. A nossa solução, eu acho que ela é excelente para não passar por nenhum... Eu não gostaria nunca usar o Lattes. Nunca. 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 Assim, o 15 é um número arbitrário. Por que 15? Né? É um número arbitrário. A resposta é não. Nós não vamos ampliar. Não vamos ampliar. Por quê? Porque a gente quer pegar a primeira divisão. O objetivo é pegar a primeira divisão. Então, não temos como objetivo indexar tudo. Apesar de que o que não está indexado não necessariamente significa que é irrelevante, como eu disse aqui. Mas a resposta é não. Por que 15? Porque é um número que a gente achou que estava razoável. Estava razoável. Evidentemente, tem exceções, como eu disse, por exemplo, a área de redes, a área de interação homem-computador, pesquisa operacional. Tem algumas exceções que são óbvias, bastante claras. Então, nesse caso, a gente abre a exceção, em vez de ser 15, passa a ser 18, 16, etc. O ranking do Google ele é baseado numa métrica, eu acho que é o H-index ou o H5-index, eu não sei. Tem uma métrica, tem um índice H do pesquisador, tem um índice H da conferência. O Google é pelo índice H da conferência. O grande problema de você focar... Então, ele é uma métrica. Nunca na vida você deve tomar nenhuma decisão baseado em uma métrica. Olhar uma métrica é super perigoso. Para qualquer coisa, inclusive para ranquear conferências. E o problema dessa métrica do Google, do H-index, ela é boa, é claro que ela é boa, mas ela correlaciona com o tamanho de novo. Então, se a conferência é muito grande, o H-index tende a ser alto. Eu tenho um gráfico que mostra que você vê que tem uma correlação grande. Então, o H-index favorece grandes eventos. Por isso que, no caso de Journal especificamente, qual que é a solução para isso? A gente normaliza. É o H5 normaliza, é o H-index normalizado, dividido pelo número de artigos que aceita.